Oi, tudo bem? Eu sou a Dani e hoje a gente vai falar de como organizar o caos. Como é que você pode organizar o caos no seu ambiente, na sua casa. Eu sei o que você está passando, sei que às vezes pode ser muito estressante você ter coisas em casa que você não consegue lidar, porque a minha casa também já foi assim. Então hoje eu quero ensinar para você como organizar o caos aí que pode estar instalado na sua casa. E hoje a gente vai conversar sobre alguns assuntos relacionados à organização, que são como você pode limpar e organizar o seu ambiente, manter a desordem afastada, manter o foco, a motivação e algumas dicas que a gente vai conversar aqui sobre como é que você pode fazer todas essas coisas. E a desordem, ela é uma coisa inevitável na vida, então às vezes a gente não pode querer que seja tudo perfeito, porque não é. A vida não é perfeita. Você pode muito bem receber, por mais que sua casa seja organizada, você pode receber uma visita que vai colocar tudo a perder. Aí não vai adiantar você ficar estressada com isso também, porque a desordem é, ela faz parte da vida. Ah, é muito fácil você cair numa rotina desorganizada, mas é totalmente possível você lidar com isso. Eu mesma, como eu falei, né, anteriormente, tive um ambiente assim, que era muito desorganizado, minha vida era um caos, e isso prejudica a sua saúde mental também, então a força que isso tem na gente é bem maior do que você imagina, né, o ambiente, ele é capaz de mudar as nossas emoções, então, muito importante que você tenha um ambiente organizado aí na sua casa. Para você poder mudar o seu ambiente e ser uma pessoa mais organizada, é necessário que você tenha um plano de ação, né? E estabelecer regras para você lidar com a desordem, com a bagunça. Ah, pode ser difícil no começo organizar as coisas, mas é totalmente possível. A gente vai começar falando um pouco sobre o processo de destralhe e depois vamos falar desses outros temas relacionados à organização. Mas o principal, quer dizer, na minha visão, você ter menos coisas, porque tendo menos coisas você tem menos para organizar e muito mais tempo para algo que realmente importa na sua vida. Então, a gente vai falar primeiro sobre como é que você faz o processo de destralhe e depois você lida com a organização no seu lar. Então, antes de limpar e organizar, é importante que você destralhe o seu ambiente. Ou seja, eu tenho um processo, um método, né? O método começa por uma gaveta. Nele você literalmente começa por uma gaveta, porque penso que é um ambiente, é um local assim mais não é tão complexo para você começar a selecionar o que realmente importa na sua vida. Não é grande, sabe? Não é um ambiente grande. Não vai ter mudança muito drástica se você tirar tipo uma meia furada da sua gaveta, por exemplo. Então você começa aos poucos. Meu método ele é sem sofrimento. Então você começa aos poucos, por uma gaveta literalmente. Depois você passa por um cômodo da sua casa. Depois você vai destralhar um móvel, vai destralhar um cômodo. Depois, quando você vê, você vai estar destralhando a casa inteira, porque é aos poucos que você deve iniciar o seu processo. Então, você começa por uma gaveta, começa pequeno, sem se cobrar tanto. Por isso que é importante você não sofrer quando você achar que não está tendo resultado, porque isso é assim mesmo, sabe? Eu também já passei por isso, por esse processo. A minha jornada até aqui foi bem longa. Depois que a minha mãe faleceu, acabei ficando com coisas em casa que a maioria das coisas eram dela, né? Então,
Tinha muita coisa da minha mãe em casa, muitos móveis, e era uma casa muito grande também. Mas eu comecei a fazer mudanças e comecei a perceber que esse ambiente me fazia mal, né? Esse ambiente de. Eu não cheguei a ser uma acumuladora, mas tinha bastante coisa na minha casa, então esse ambiente cheio de coisas causa muita confusão. E confusão mental, né? Que é o mais preocupante na nossa vida. Então, é importante você saber destralhar primeiro antes de organizar o ambiente, porque não vai adiantar nada você organizar uma coisa que, tipo, você vai entrar no processo de organização e organiza aqui, organiza ali, e aí você continua com a mesma quantidade de coisas e continua com o mesmo estado mental e a mesma a, a mesma dificuldade, né, de se sentir bem na sua própria casa. Então, como eu falei, a gente começa por uma gaveta, depois você vai separar seis caixas para colocar os seus itens, né, o que você pretende destralhar, você vai colocar ali nessas caixas, e você vai separar essas caixas. Tem a caixa do descarte, onde você coloca tudo que não está em boas condições, mas você ainda pode não está em boas condições, mas você ainda pode, assim, por exemplo, reciclar ou ressignificar. Mas se realmente não tiver próprio para você ressignificar ou reciclar, você deve descartar mesmo, né? Jogar fora. A segunda caixa da doação, onde você vai colocar tudo aquilo que está em boas condições, que pode ser útil para outra pessoa, que vai poder ajudar outra pessoa. Hoje eu não faço tanto esse processo de doação, fazia quando estava na minha casa, hoje eu estou no apartamento, mas geralmente eu doava para instituições, tipo Casa André Luiz, Exército da Salvação, e entre outras, né? Mas aí você que escolhe. Tem também a caixa do presente, que você pode presentear alguma pessoa que algum dia manifestou interesse em algum dos seus objetos, tipo, não com uma carga de inveja, né? Mas de admiração por aquilo que você tinha e talvez nesse momento da sua vida você não queira mais esse objeto que foi a causa da admiração dessa pessoa e você pode pensar, cogitar, né? Dar de presente para ela, isso daí. Tem a caixa da venda também, onde você pode colocar tudo aquilo que tem valor monetário para você, que não é mais importante na sua vida, mas que você pode ainda ganhar algum dinheiro com aquilo. Tem a dúvida. Dúvida é assim. A dúvida é se você está fazendo o seu processo de destralhe, você não sabe muito bem se você deve ficar com aquele objeto ou não, e se você vai sentir falta dele depois, então é melhor você colocar nessa caixa da dúvida. Você coloca por uma semana, aí você pode deixar para lá, tirar de vista, né, essa caixa, para que se você retomar, se você lembrar dela, se você abrir, né, e ver o que tem lá dentro, que aquilo é importante para você. Mas se você esquecer daquilo que estava lá dentro da caixa, aí já você pode cogitar o destralhe, pode cogitar dar uma outra finalidade para esse objeto, porque se ele realmente fosse importante na sua vida, você ia lembrar dele, né? Você ia, com certeza, com certeza sentir falta. E a caixa do manter. Você vai manter na sua vida, independente da quantidade, viu? Porque tem muita gente que me pergunta no perfil, né? A senhorita minimalista. No meu perfil, senhorita minimalista, tem muita gente que pergunta: mas eu tenho um monte de livros, eu tenho um monte de tênis, eu tenho um monte de sapatos, eu devo manter? Ah, se você cuida bem, se você ama, por que não, né? Por que você não deve manter? Você tem que manter na sua vida aquilo que te traz alegria, que importa mesmo para você, né?
Então, mantenha. Durante esse processo também, a gente faz algumas perguntas, que são se você usa com frequência o objeto, se esse objeto que você tem, ele torna a sua vida mais fácil, se ele economiza o seu tempo, se tem múltiplas funções, por exemplo, você tem um liquidificador, mas aí você tem um multiprocessador que também é liquidificador. Então, aí você avalia se realmente é interessante ter um objeto, mais de um objeto com a mesma função, né? Então, se um objeto já faz a função de uns três que você tem em casa, na minha opinião, né? Melhor você ter só aquele lá que já tem a função dos três. Se o objeto é bonito, se é insubstituível e se ele faz parte da família. Por exemplo, um relógio, né? Um relógio antigo já passou por várias gerações da sua família. Apesar de ser uma coisa que pertenceu a outras pessoas e talvez você não use, e é um objeto antigo, talvez seja interessante você manter. Então, você precisa avaliar também se esse objeto faz parte da família. Se fizer parte da sua família, por que não manter, né? E agora voltando ao nosso tema central, que tipo tem primeiro o processo de destralho que é importante para você poder lidar com as suas coisas, mas agora a gente vai falar sobre a organização mesmo. Então, limpar e organizar. O primeiro passo para você acabar com a desordem é limpar e organizar. Na verdade é o segundo, né? Depois que você fez o processo de destralhe aí, você vai pegar tudo que você selecionou, que você vai manter, né? Você vai organizar, vai limpar, vai cuidar mesmo daquilo, porque se a sua intenção é deixar alguma coisa na sua casa, você tem que cuidar, né? Não pode mais deixar. Você já não vai ter muitas coisas, né? Depois desse processo de destralhe. Então, já é interessante você começar a tratar melhor dessas coisas, porque na minha visão, né? É uma questão de merecimento. Esse processo de destralhe, ele é um processo de autoconhecimento, mas, acima de tudo, de merecimento também, porque você vai escolher somente coisas que importam para você, somente coisas que te façam bem e que tem boa qualidade. Na minha visão, coisas de boa qualidade não precisa, você não precisa ter em grande quantidade, né? Então, eu mereço morar numa casa totalmente funcional e que me permita ter tempo para outras coisas, coisas que realmente têm significado para mim. Para mim, vale muito mais ler um livro, sentar aqui no meu puff e ler um livro, do que ficar lavando a louça. Ou, tipo, ficar arrumando a sala ou limpando o quarto. Eu tenho uma rotina de limpeza e organização da minha casa. E como eu já não tenho muitas coisas, acaba fluindo melhor, né? Eu tenho tempo para o que eu quero, o que eu quero fazer, o que me importa. Quanto menos você tiver, mais você vai ter tempo livre para fazer o que te importa. Mas é claro que essa questão de o que fica na sua vida é muito particular, né? E eu não gosto de ser radical com relação a isso e falar, não, você precisa ter menos coisas, você precisa descartar isso. É uma questão de autoconhecimento e você saber o que você realmente quer na sua vida. Então, isso significa tirar tudo que não é necessário, jogar fora o que não é útil e organizar o que resta. Então, depois do processo de destralhe, você vai ficar só com aquilo que importa e aí você vai começar a organizar a sua casa. Então, é importante você ter um lugar para cada coisa
e manter as coisas em seus locais. Isso ajudará a manter as coisas organizadas e a controlar a desordem. Sim, é muito mais fácil você ter uma casa em ordem, é muito mais fácil você gerenciar a desordem, né? Quando você tem menos coisas e ter uma rotina de tirou do lugar, coloca de volta. Eu já fui assim, de tirar a coisa do lugar e não colocar de volta. Eu tive que aprender a fazer isso. Demorei bastante tempo para aprender, mas eu consegui lidar com essa questão de deixar as coisas onde estavam, tipo, deixava o prato em cima da mesa ao invés de colocar na pia, por exemplo. Mas eu consegui mudar essa situação, né? Então, limpeza e organização é o segundo passo para você ter uma casa em ordem, uma casa livre do caos. Para você manter a desordem afastada. Uma vez que você organiza tudo, é importante manter a desordem afastada. Isso significa não deixar as coisas espalhadas e não ter muitas coisas desnecessárias e manter as coisas em seus lugares. Você deve manter a desordem afastada do seu ambiente, criando uma rotina de ordem, uma rotina de organização. Então, tirou do lugar, coloca de volta, sujou ali, limpa na hora. Você pode também adotar algumas estratégias, como usar caixas ou cestos para armazenar itens e usar etiquetas para identificar esses itens. Então, eu, por exemplo, tenho minhas roupas divididas em dois, na verdade são três cestos. Tenho o cesto das roupas coloridas, tenho o cesto das roupas pretas, coloridas e brancas, né? Das roupas pretas, e um cesto onde eu coloco a minha roupa de cama. Então, tipo, tem tudo isso organizado ali na minha lavanderia para quando eu for lavar a minha roupa, para lavar da forma adequada. Hoje eu ainda não comprei um armário para cozinha, depois que eu mudei aqui para o apartamento, mas eu tenho todos os meus itens de cozinha, utensílios, todos em cestos, assim. Então, tá de um jeito que eu posso ver tudo e eu sei exatamente o que tem ali. E é importante também você ter esse contato visual com, com as suas coisas, porque às vezes a gente tem um monte de caixas, né? E tem documentos, tem livros, tem coisas ali que você não sabe, que você não sabe exatamente o que está ali. Você sabe que são livros, e sabe que são documentos, mas você não sabe quais documentos ou quais livros. Então, você acaba perdendo o controle do que você tem. Então, é importante também, para você manter a desordem afastada, saber o que exatamente você possui. Então, por isso que também entra naquele processo do Strali, de você pegar cada objeto, sentir e verificar se é importante para você mesmo. Além disso, depois você, na hora de organizar, vai saber exatamente onde é que ele está, né? Então, muito importante também você ter esse contato com as suas coisas. E foco. É importante você manter o foco, ou seja, manter o foco e não se distrair. É importante você manter disciplina, não se desviar do plano. Se você tem um objetivo, é importante manter o foco para alcançá-lo. A questão do foco, como a bagunça ela pode gerar confusão mental, ela gera distração também. Então, às vezes você está num ambiente que está repleto de coisas, mas isso acaba
tirando a sua atenção do que realmente é importante. Você precisa ter mais foco, você precisa estabelecer regras para se manter no caminho certo. Por exemplo, hoje eu vou estabelecer três tarefas aqui em casa para fazer. Eu falo três porque é um número aceitável, né? É a sugestão que eu te dou, ter três tarefas ali por dia para fazer, porque é totalmente alcançável você cumprir esse objetivo no seu dia a dia. Então, você estabelece três tarefas. Se for um compromisso assim mais que exige mais o seu tempo, você vai marcar um encontro com você mesma. Ou seja, você vai colocar ali uma data no calendário, vai colocar um dia da semana e um horário, porque eu acredito que você não iria você não iria faltar um compromisso com você mesmo, né? Então é importante você ter essa, esse comprometimento, né? É um compromisso com si mesmo, consigo. Porque, por exemplo, para mim é uma questão de disciplina e comprometimento cumprir o que eu me propus a fazer. Então, isso, isso dá motivação para você continuar na jornada, entendeu? Isso faz você ter mais não casco, mas tipo, você cria uma couraça de disciplina, porque isso te dá a motivação certa. Então, com, comemorar cada conquista, cada pequena conquista do seu dia a dia, tipo, passou um pano ali, ou lavou uma louça, ou organizou o hack, ou fez alguma coisa na sua casa, comemore, porque essas pequenas conquistas vão te fazer ir para o próximo nível. Aos poucos você vai conseguir organizar suas coisas e manter o foco no que importa mesmo para você. A motivação, como eu estava falando, né, dessa questão da motivação, cada pequena coisa que você faz deve ser comemorada. Manter a motivação é essencial para você acabar com a desordem. É importante você ter um plano de ação e seguir em frente. Se você estiver tendo dificuldade para se manter motivado, pense em algo que o motive. Então, você também pode usar técnicas como recompensas ou lista de tarefas para manter a motivação. Isso te ajudará a se manter no caminho certo e acabar com a desordem. Como eu falei, você criar listas de tarefas, é você ter um compromisso com você mesmo, é você comemorar cada vitória, cada pequena coisa que você destralhar, ou cada pequena coisa que você organizar, ou que você fizer, que você cumpra ali na sua agenda, isso já vai fazer muita diferença na sua vida. E a desordem é algo que todos nós enfrentamos, no entanto, é possível acabar com ela com um plano de ação, disciplina e motivação. Limpar, organizar, manter a desordem afastada e o foco são algumas das melhores maneiras de acabar com o caos na sua vida. E organizar as coisas pode ser difícil, mas é possível. E se você seguir esses passos que eu falei aqui, você pode acabar com a desordem e viver uma vida mais organizada e produtiva. Então, eu espero que vocês tenham aprendido algumas coisas a destralhar, a lidar com a sua desordem, com o seu caos, e a entender também que a saúde mental, a nossa saúde mental, ela é afetada assim, pelo nosso ambiente, e isso pode acarretar muito mais coisas no futuro. Mas aplicando essas dicas e mantendo a sua motivação, você pode acabar com o caos na sua vida. Você pode organizar o caos na sua vida. Então, um abraço e obrigada.